Olá, tudo bem? Eu estou fazendo esse vídeo aqui referente a um artigo que eu escrevi, uma pesquisa que eu fiz recente sobre um novo movimento que está crescendo no YouTube, que é dos judaizantes. Está vendo muito esse movimento. A gente não pode considerar como uma seita, porque uma seita tem regras e organização doutrinária bem definida. Infelizmente ou felizmente, não sei ao certo, esses movimentos eles se contradizem. São canais no YouTube, pessoas que postam vídeos, uma salada de frutas sobre essa nova moda dos judaizantes que estão no YouTube, deturpando o cristianismo, o evangelho de Cristo, falando desinformações, heresias tamanhas, falsos ensinos, e muitas pessoas cristãs que muitas vezes têm problemas em algumas denominações, algumas igrejas, felizmente ficam tristes, sofrem momentos, escândalos, são escandalizadas. Pessoas que não têm um bom discipulado, não têm uma boa base das escrituras, um bom ensino do Evangelho de Cristo Jesus, da doutrina bíblica, da sã doutrina e da palavra de Deus. São pessoas novas na fé e infelizmente são levados por esses ventos de doutrina. Eu vou falar um pouco, olhando aqui para a tela do computador e citando passagens para resumir um pouco desse artigo em forma de vídeo, para salvar aqui no canal do YouTube. Esse canal é um canal que começou com uma ideia para guardar artigos, textos escritos de forma de vídeo. No canal do YouTube não foi muito para compartilhamento, mas eu quero só para algumas pessoas, alguns conhecidos, enfim. Mas eu quero estar falando sobre esse artigo, e o artigo ele tem como nome no meu blog, wordpress.com/forum3, é o meu blog, que eu gosto de botar artigos de algumas pessoas, ou até mesmo eu mesmo escrevo alguns artigos e deixo para poder edificar e me lembrar quando eu precisar falar de um assunto específico, eu ter escrito, né? São pesquisas, estudos feitos para poder edificar a Igreja do Senhor e também combater, né, essas doutrinas aí, essas falsas doutrinas, essas heresias que estão aí crescendo muito, muita gente caindo nesses falsos enganos, até pessoas que são tão inteligentes que caem nessas seitas, nesses movimentos, nessas heresias. Estou achando aqui botar no começo para a gente andar um pouco aqui sobre esse artigo. Vou estar salvando esse vídeo, colocando no YouTube. Só chegar aqui. Pronto. O artigo ele tem como nome Explicação do Nome de Deus. 2 pontos. Jogue no lixo as teorias dos hipócritas. É muito importante a gente saber que tem muita teoria enganosa, que é desinformação, é muita coisa de gente que assiste 10 minutos de vídeo, lê um artigozinho, um livro, algo e pronto, já forma uma teoria, joga no YouTube e dá ibope, porque tem muita gente, infelizmente, que está precisando de preencher o seu espaço de deslumbre com a Igreja do Senhor, de tristeza, e preenche com isso, com coisas para ser tipo um anti-igreja. É um grupo também grande, né, que não é nem o desigrejado. O anti-igreja, ele é contra a Igreja do Senhor, é contra a Igreja Bíblica do Senhor, então ele vai procurar pseudo-teologia na internet, com pessoas que não têm base de nada, não sabem nada de hebraico, de grego, quer andar nesse caminho sem saber. Então, o artigo ele começa falando de Deus e do tetagrama, que é onde tudo começa no tetagrama, em tentar encontrar uma fonética e tentar encontrar uma forma de falar o nome de Deus através do tetagrama, coisa que se perdeu com o tempo. Nós não temos mais a fala, a fonética, a forma de falar o nome do Senhor do tetagrama. Foi perdido.
Os próprios judeus, eles não falam para não pecar contra o Senhor. Então, isso com o tempo, com milhares de anos, se perdeu essa fala do nome do Senhor. O tetragrama, ele não tem como nós tentarmos encontrar. Pode ser fazer um estudo bem aprofundado, a gente pode encontrar algo aproximado, não 100%. Nós não temos certeza, algo claramente que Deus deixou escrito para nós sabermos. Creio que isso, pela sua soberania, Ele permitiu que nós perdêssemos a forma correta, e creio que saberemos um dia na eternidade, na glória, como será verdadeiramente, como Ele vai querer que sabemos, ou se Ele nunca quis que nós soubéssemos realmente. Então, Ele foi da vontade do Senhor, nós sabemos isso, que Ele é soberano e Ele faz segundo a sua vontade. Então, o tetragrama, nas escrituras hebraicas antigas, pelo título de Senhor. Os testemunhos de Jeová, eles são outros que começaram com essa ideia que é Jeová. Eles começaram com essas traduções. Então o texto começa com algumas perguntas para poder questionar e fazer com que ao decorrer do artigo a gente possa compreender e ter as respostas para essas perguntas. Uma delas é: por que muitos tradutores bíblicos substituíram o nome de Deus, representado pelo tetragrama YHWH, nas escrituras hebraicas antigas pelo título Senhor? É claro que eu já passei aqui uma transliteração com as letras que existem no nosso português, por isso eu citei YHWH. As testemunhas de Jeová estão certas ao afirmar que tais tradutores atuais e antigos têm a intenção de esconder o nome do Eterno das pessoas? Os judaizantes de nossa atualidade estão certos em dizer que os nomes bíblicos que lemos foram blasfemados? A Bíblia foi traduzida unicamente por padres católicos desviados da sã doutrina? Uma falácia que a gente responde aqui nesse artigo. Como pronunciar o nome de Deus que aparece nas escrituras hebraicas antigas, representada pelo tetragrama? Isso tudo faz diferença hoje em alguma coisa no estudo da Bíblia? É mesmo errado usar a letra J em vez do Y para o nome de Deus, o nome de Jesus? Outra falácia. Não tem o J no alfabeto, mas também não tem nenhuma outra vogal no alfabeto hebraico. Do nosso alfabeto no hebraico, é lógico. Não tem só o J, não tem nenhuma. Quando você lê o artigo, você vai compreender melhor. A gente tem um começo, um ponto, qual é exatamente o nome de Deus? É Yahu, Yehová, Yahweh, Jeová, como devemos chamá-lo? Então vai decorrendo sobre isso e fazendo com que a gente possa fazer uma pesquisa séria realmente, sem desinformação, sem teoria da conspiração, sem querer fazer a mente da pessoa ficar presa numa ideia cauterizada de ser anti o que é ensinado, porque o que está ensinado tem uma base de teoria da conspiração, de mudança, de adulteração, de blasfêmia, de que o Satanás está por trás disso tudo. Meu amigo, vá estudar, vá pesquisar, fontes sérias. Uma coisa para você ter bom senso e equilíbrio intelectual é você pegar o que está dizendo que está errado e você pesquisar de forma imparcial, saber se realmente o que está dizendo que está errado tem base, e o que está errado, o que dizem que é certo, você realmente estudar, ver se realmente você tem que questionar tantos os lados. Tanto quem diz que está certo, você tem que ter o questionamento intelectual normal, como quem diz que aquilo está errado, você tem que questionar também, e não só questionar o que diz que está certo e concordar com o que diz que está errado, sem ver as bases argumentativas que ele usa para ter a sua decisão que aquilo está errado. Então, é questão intelectual, bom senso, é você ser racional no estudo normal, isso em todas as esferas. Mas nesses pontos polêmicos, a questão conspiracional, a questão de utilizar argumentos de desinformação, argumentos falácias, espantalhos, isso é a base desse negacionismo anti-igreja que utiliza para acabar, para tentar ser o espírito faccioso que o apóstolo Paulo fala, para tentar acabar com a igreja do Senhor. E uma dessas é esses judaizantes que por trás de tudo isso está querendo fazer com que as pessoas deixem o cristianismo e voltem para as raízes judaicas. Então, o primeiro passo é esse, jogar que o cristianismo, o evangelho que nós sabemos das escrituras é errado. É a minhoca da pesca dessas seitas, desses movimentos.
é mostrar um erro e, através desse erro, trazer essa pessoa para o que eles ensinam, para as doutrinas dele, que no mais, quando você vai aprofundando, você vê que é algo totalmente danoso e que é totalmente satânico mesmo, no fim das contas. Então faz essas perguntas, responde no artigo, vai lá para Gênesis 22:14, a qual o momento que o próprio Abraão dá o nome simbólico ao Monte Moriá, onde ele ia sacrificar seu filho Isaque, incluindo o nome de Deus nele, que conhecemos em português como Jeová Jireh. Ele utiliza de um contexto histórico da parte de Abraão para começar a entrar em toda a argumentação, os pontos da argumentação, para você compreender como o que está sendo falado aqui tem base para essa seita, esses movimentos. Outro ponto é o porquê fica sem sentido substituir o nome próprio de Deus por Senhor, em pelo menos algumas passagens da Bíblia. Então ele vai principalmente no Antigo Testamento e utilizando da tradução da King James para poder entrar nessa área. Ele tem um ponto também negrito importante, que é em cerca de 1446 a.C., data do êxodo, o povo hebreu estava peregrinando no Egito e sendo escravizado pelo faraó. Então tem toda essa parte de mística, de nome específico, humanizando Deus, esse reducionismo de reduzir a divindade superior, única, eterna, soberana que é Deus, para humanizar ele para um nome específico, com esse misticismo que outras nações faziam, como as nações pagãs e até seitas atuais que utilizam de nomes de seus deuses falsos para poder ter um Deus a qual, através desse nome, você consegue empoderar ele diante de outras visões, cosmovisões e crenças. Isso é um reducionismo barato feito com o nome do Senhor, qual Deus, Senhor, Pai, Criador, todas essas formas de substantivo são importantes e adjetivos, né? Soberano. Então, são formas da gente louvar o eterno Senhor Deus, a qual não tem nada de errado falar Deus. Então, esse artigo ele é muito importante para poder a gente ter essa racionalidade e esse equilíbrio e não entrar nesses movimentos a qual são danosos para a vida da igreja e das pessoas a qual estão totalmente presas no lamaçal dessas mentiras. Tem um ponto também que fala: tendo-se compreendido tudo isso, o que devemos chamar o nosso Deus e Pai hoje? Correto, Jeová, Javé, Jeová, Yahweh, eu sou o Senhor, o quê? Então ele dá todo um estudo aprofundado para a gente ter uma consciência que as Sagradas Escrituras elas são suficientes, inspiradas, e elas têm realmente o que nós podemos entender do Senhor. Ela fala realmente do Senhor, ela é inspirada, ela é, como Paulo fala a Timóteo. Ele dá alguns exemplos de nomes hebraicos abaixo que possuem um trecho do nome do Senhor. Você vai ver. É muito bom esse artigo, muito bom mesmo, vale a pena. Eu vou deixar na legenda o link para você ir diretamente para ele. É muito bom mesmo, porque assim, vamos ser mais coloquial, ele tira toda essa capa que está no YouTube tão presa dessas mentiras, que ajuda a pessoa a ter um texto, um conteúdo que possa ser edificante e a gente entender que tem realmente gente que estuda, pesquisa, séria, servo do Senhor, temente ao Senhor, que está lutando contra essas, fazendo uma apologética realmente cristã contra essas heresias. O texto vai continuando com a pronúncia de Yahvé, concorda com relatos de alguns pais da igreja, fala um pouco sobre os pais da igreja, fala um pouco também que os judaizantes da atualidade afirmam que o nome Jeová com J é uma invenção maligna da Igreja Católica Romana, pois não existe a letra J. Eles dão outro argumento totalmente errado, que as pessoas não vão pesquisar, escutam ele pronto. É dizer que a Igreja Católica escreveu as Escrituras, Constantino. Não foi Constantino. Nós temos vários relatos de homens de Deus, Wycliffe, Lutero, dentre outros, que pegaram do texto grego e traduziram para outros idiomas. Não foi a Igreja Católica. Eles dizem que a Bíblia que nós temos hoje é a tradução da Vulgata. Totalmente errado. Gente, é só pesquisar, é estudar.
É sair dessa zona de conforto de assistir um vídeo de 5 minutos de mentira e acreditar. Os judaizantes ainda defendem que a Bíblia foi traduzida por padres católicos. Uma mentira, foi adulterada por ele, pela Igreja Católica. Os judaizantes insistem em afirmar que os nomes bíblicos foram blasfemados baseados na profecia de Isaías 52:5. Muito importante isso. Já vi muitos deles que defendem que esse texto é referente aos dias de hoje, defendendo o ponto deles da blasfêmia, na mudança do nome, tanto de Jesus como Deus. Eles dizem que é errado, e essa mudança Isaías profetizou, sendo que Isaías estava se referindo ao cativeiro na Babilônia em 586 a 539 a.C. Só você lê o contexto todo e você vai compreender o que Isaías estava falando, que Ezequiel mais na frente vai continuar e vai defender isso também, que era na época do cativeiro, não é para os dias de hoje. Eles usam textos isolados para fazer mentiras e heresias. Para comprovar isso, basta ler Ezequiel 36:16, que ele comprova o que Isaías estava falando naquele período. Então era a profecia que já se cumpriu, e não é para os dias de hoje. Então é muita heresia, é muito versículo isolado para defender heresia. Eles falam que no artigo fala: veja resumidamente como aconteceu ao longo do tempo a transliteração do nome de Jesus. Se você for pesquisar a transliteração para o nome de Jesus, você vai compreender que Jesus tinha um nome, a qual na época era chamado. Com o tempo foi transliterado para que as nações pudessem falar o nome mais aproximado do nome do Senhor. Há nações que não conseguem de maneira nenhuma, com a fonética, com a gramática, a ortografia e tudo, falar o nome como era no hebraico. Falta letras, falta fonética, falta sonografia de idiomas diferentes. Então, é algo incrível como eles reduzem totalmente, deturpam tudo para defender ideias fracas. Eu assisti vídeos de algum desses que eles não sabem nem falar o português direito, querem saber linguística, hebraico, grego, e não sabem nem falar no vídeo, não sabem nem a questão gramatical do português, utilizam o Google para poder traduzir o nome. A tradução do Google ela é errada em vários pontos, questões gramaticais, ortografias do inglês. Se você for fazer a leitura, você que sabe o inglês instrumental, e você fazer a tradução no Google, muitas vezes está errado. Eles levam às vezes ao pé da letra, eles utilizam de uma tradução que não é perfeita. O cara pega Jesus, traduz, e ele vai achar coisas infundáveis. É algo assim que é incrível, e milhares de pessoas estão caindo nesses enganos. O coração cheio de vontade mesmo de ser contra a Igreja do Senhor, então eles usam desses subsídios totalmente danosos, sem base de pesquisa. Você não vê um rodapé dos vídeos, onde pesquisou, quais livros, como foi, em qual língua. Não, só o cara pega. Outra coisa, utilizam de argumentos do histórico crítico. Eles utilizam argumentos de teólogos liberais que criticam as escrituras, que criticam Jesus e utilizam o Jesus histórico. Muito importante isso. Sabem nem o que eu estou falando, esses propagadores dessas mentiras, mas utilizam de argumentos dessas pessoas que não são nem cristãs. Vi um que utilizou do livro do Leonardo da Vinci, Código da Vinci, se eu não me engano, para defender uma tese sobre Jesus não ser Deus. É incrível, incrível. Então tem vários argumentos, como começou a letra J nos nomes bíblicos. Esse artigo eu vou estar botando na tradução, na legenda aqui do vídeo, vocês vão poder estudar sobre ele. Muito importante o ponto também aqui é porque os judeus masoretas fizeram esse sistema de sinalização vocálica. A questão do paleohebraico, que é utilizado por alguns desses conspiracionistas judaizantes. O paleohebraico, se você for fazer um estudo dele, até os próprios judeus não utilizaram mais do paleohebraico. É uma língua que não existe mais, e que até os próprios judeus da época, na época dos reinados davídicos e pós-davídicos, não utilizavam mais dessa questão mais rudimentar, mais antiga, e que não tem muito base. Ele fala aqui no artigo sobre o grego koiné,
a linguística, que é muito importante. Como verificamos, as variações são linguísticas, em nada altera a santidade do nosso Senhor Jesus. Não há problema nenhum em usar pronúncias aproximadas do tetragrama, nome de Deus que conhecemos, pois fazem referência ao único Deus verdadeiro, o Pai de nosso Senhor e nosso mais considerado Senhor e Salvador. Então é importante a gente saber que nada disso tira a glória do eterno Senhor. O nome dele não muda, fala sobre aqui a conclusão do filho, e é perfeito. Esse artigo é muito bom. Eu vou estar disponibilizando o link na legenda desse vídeo. Está muito longo, é muito importante que você possa só filtrar esse vídeo, claro, mas ler o artigo, porque a leitura é a melhor forma de você compreender. Às vezes a gente quer as coisas mastigadas em vídeo, mas a gente tem que ter uma percepção de ter a nosso próprio questionamento, nosso próprio olhar crítico e compreender a leitura. Você faz a leitura, pode comentar aqui se achou algum erro, algo a se debater mais de forma equilibrada, como um cristão de verdade salvo pela graça em Cristo Jesus. Eu agradeço a atenção, um abraço e